Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que é a política nacional de equidade, educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola aqui em Roraima, que é coordenada pela Ana Célia Paz, que está aqui conosco e vai contar um pouquinho mais sobre essa política aqui em Roraima, como funciona e como isso tem transformado o sistema de educação, valorizando a cultura também afro-brasileira, indígena e quilombola. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Beatriz. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Vamos explicar, na verdade, do início, né? O que é essa política nacional que tem esse nome, né? Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola aqui no estado. Então, essa política ela vem com o objetivo de fortalecer o que já estava posto na Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996. No seu artigo 26A, trata sobre o atendimento à questão da diversidade através da história e da cultura afro-brasileira, que deve constar nos currículos escolares. Então, aí, depois disso, foi redigida para a implementação a Lei 10.639 de 2003 e já foi corrigida pela Lei 11.645 de 2008, que trata dos currículos escolares, da valorização do professor, da preparação do professor para essa temática. Então, hoje nós temos, 22 anos depois, a obrigação de fazer ser implementado verdadeiramente a política de atendimento à diversidade. E quais são os desafios para, de fato, implementar e fazer com que isso funcione, especificamente aqui no estado de Roraima? Vamos lá. Nós temos metas a serem atingidas e orientadas ao Comitê Estadual, que todos os estados hoje têm um Comitê Estadual da PENERC, que funciona exatamente para a implementação de ações voltadas à efetivação dessas leis e desses direitos, né? E no estado de Roraima estamos aí na construção de um plano de trabalho. Nós estamos trabalhando conjuntamente sob a orientação do MEC, a Secretaria da Diversidade, a SECADI, que nos orienta, e nós estamos para implementar e acompanhar as ações voltadas à assistência desse público. Aqui em Roraima também funciona em parceria com os municípios, estado ou mesmo até as instituições que são do governo federal, como o Instituto Federal de Roraima e outras instituições? Aqui em Roraima, o Comitê Estadual é uma duplicidade entre CONSED e UNDIME. O CONSED é representado pela Secretaria Estadual de Educação e a UNDIME representa todas as secretarias municipais de educação. Portanto, todos os municípios devem estar também sob essa responsabilidade de implementação desses direitos. E nós temos parceiros, Instituto Federal, Universidade Federal de Roraima, que hoje tem uma ação em conjunto com a SECADI, que é a formação de professores nessa área, étnico-racial. Nós temos a Universidade Estadual, o Instituto de Educação de Roraima, o IER, e outras instituições privadas e instituições públicas que queiram agregar essa responsabilidade conosco, com o Comitê Estadual. E com toda essa equipe, né, digamos assim, todo esse trabalho coordenado, né, pela própria PENERC, que pronuncia, né, que é a sigla da Política Nacional aqui no estado de Roraima. Como é que funciona essa relação também para a implantação, enfim, as ações previstas, né, inclusive o setor que está funcionando, mas aqui em Roraima existem algumas especificidades que não existem em outros estados. Eu queria que a senhora citasse isso também. Muito importante também, olha, a gente esclarecer isso. O comitê ele é composto por membros indicados pelo CONSED, Secretaria Estadual de Educação, e pela UNDIME, que nós temos a nossa UNDIME Roraima local, e que essa UNDIME é composta de secretários municipais de todos os 15 municípios. Nós temos um
um coordenador estadual indicado pela Undime e nós temos um grupo de governança local. Então, assim, local, regional e estadual. Todos esses membros indicados se reúnem frequentemente e nós construímos ações conjuntas. Nós precisamos de dados dos municípios, nós consolidamos esses dados e nós indicamos ao Ministério da Educação como nós queremos desenvolver e implementar as ações aqui no estado de Roraima. No caso, é necessário também a formação desses professores, como a senhora citou, que já acontece na Universidade Federal de Roraima. E por que é importante, né, adaptar essa formação do profissional, do professor, do currículo, para, enfim, criar essas metodologias para alcançar a população negra, a população afrodescendente, indígena? Isso. Primeiro começou pela preparação do professor. Todas as universidades públicas, vamos dizer, na verdade o Ministério da Educação credenciou universidades públicas em todos os estados. E aqui no estado de Roraima, a universidade credenciada é a Universidade Federal para oferecer um curso de 120 horas preparatório aos professores das redes pública e privada que queiram realizar o curso de forma online nessa área de educação étnico-racial. Primeiro, nós temos que preparar o professor para que ele possa conduzir esse processo na sala de aula, desde a educação infantil até o ensino médio. Aqui em Roraima nós temos escolas indígenas, certo? Certo. E quilombolas? Não, nós não temos escolas quilombolas porque nós não temos populações, comunidades definidas para que a gente possa abrir escolas em determinada comunidade. Como em outros estados tem, né? Mas no estado de Roraima não tem. Nós temos escolas indígenas, mas quilombola não. E como essas ações voltadas a esse público, né, esses alunos, estudantes quilombolas, eles são aplicados até mesmo dentro de escolas tradicionais. Tradicionais não seria nem a palavra correta, mas escolas que não são quilombolas. Escolas de educação básica, escolas básicas, vamos dizer assim, são realizados através de projetos. Então, os professores já trabalham a cultura, a história e a cultura afro dentro das escolas, mas de uma forma universal no currículo. Não é especificamente como uma disciplina, mas no currículo universalizado. E, nesse sentido, eles trabalham projetos com seus alunos e a culminância do projeto traz os resultados de como a educação étnico-racial está sendo trabalhada na cultura e no convívio escolar com os alunos da educação básica. Como é que esse tipo de trabalho de educação, mas de projeto, na verdade, ele vem para combater o racismo, principalmente o racismo estrutural, que muita gente nem percebe, mas acaba sendo também, cometendo mesmo, né, o racismo durante a vida, né? Eu já vi esses tempos, eu tenho observado, que a gente acaba, às vezes, falando uma palavra que denigre, né, que é uma palavra denegrir, que já foi até nomeada como uma palavra racista, mas assim, são tantas coisas que estão enraizadas na nossa cultura, como que vem para combater, né, esse racismo já existente no nosso país? Exatamente, tratando dessa temática de uma forma aberta, ao mesmo tempo em que o professor faz uma demonstração realista com o seu aluno. Então, traz essa discussão, traz essa reflexão, constrói momentos de aprendizagem com eles no cotidiano escolar. Nós temos aí, normalmente as escolas trazem essa culminância de projetos no mês de novembro, né? Que é o mês que discute essa questão étnico-racial tão forte, que vem para a questão da negritude. Aqui a educação indígena ela é mais específica pela nossa população indígena, reconhecidamente indígena. Mas a população negra ela fica em segundo plano nesse aspecto. E aí a escola vem trabalhando isso e ela faz essa culminância geralmente no mês de novembro. Que é o mês da consciência negra, que é dia o 20, mês, né? Isso, o mês da consciência negra, exatamente. Além disso, assim, a gente cita até um pouco essa questão das comunidades indígenas, que é já uma
uma realidade do estado de Roraima. Nós temos escolas indígenas, temos uma população e comunidades bem estabelecidas aqui no nosso estado. É importante também valorizar o ensino da história indígena também nessas localidades, nessas escolas indígenas. E a PENERC, a Política Nacional, ela vem até valorizando essas iniciativas exitosas e principalmente na área étnica indígena. Aqui no estado de Roraima nós temos 2 municípios credenciados para receber o selo Petronilha Beatriz, exatamente. E eles foram credenciados pelas iniciativas exitosas, os bons resultados atingidos para a educação escolar indígena, que é o município de Uiramutã e o município de Boa Vista. Não é na área da negritude, mas é na área de étnico-indígena. O que é esse selo mesmo? É um selo ele traz um reconhecimento de iniciativas exitosas na área étnico-racial no âmbito dos municípios do Brasil. Que legal, então já tem esse reconhecimento aqui no estado de Roraima. E dentro, ainda voltando também um pouquinho para a questão da história da cultura afro-brasileira, né? A gente, como país, é um país colonizado. Eu acredito assim que todo brasileiro tem uma raiz também, seja indígena, seja afrodescendente. Eu tenho raízes afrodescendentes, apesar da minha cor não mostrar isso, porque eu puxei para o lado da minha mãe, mas eu tenho no meu sangue essa mistura também, assim como muitas outras pessoas, né? E a gente tem que reconhecer isso, tem que conhecer nossa história, a história do país, né? Como é que isso vem sendo absorvido, né? Porque eu já saí da escola tem algum tempo também. Como é que isso vem sendo absorvido pelos estudantes? Eu acredito que hoje nós trabalhamos na escola essa valorização, esse reconhecimento e principalmente esse orgulho de você ter essa descendência afro, né? Isso é muito importante, porque embora a gente não tenha na cor da pele, mas a gente tem características afro, a gente tem uma descendência afro. O brasileiro, naturalmente, ele tem uma descendência ou indígena ou afro, ou os 2 juntos, né? Porque o Brasil foi colonizado. Exatamente nesse período já tinha um povo aqui, que era o povo indígena, e chegaram os negros. E então o brasileiro hoje ele é extremamente afrodescendente e nós trabalhamos isso na escola, essa valorização, esse entendimento, esse reconhecimento, esse autorreconhecimento, que eu penso que é isso que precisa ser consolidado e está sendo orientado pela política nacional para que a gente possa então dar voz e vez a todo esse conceito para que a gente possa se respeitar, construir essa relação de respeito e também, principalmente, orgulho do que nós somos. Como é que se percebe nos estudantes esse orgulho sendo aflorado, né? Sendo o resultado mesmo desse trabalho, né? Vocês percebem nos estudantes essa autoestima, essa valorização da sua própria história, de si mesmo, às vezes, das suas características físicas, ao entender que são descendentes, né, afro-brasileiros, afrodescendentes, que têm em suas raízes também o sangue indígena, porque por muito tempo existiu um período em que era vergonhoso, que o racismo era tão forte que as pessoas tentavam, por exemplo, alisar o cabelo, né? Enfim, se esconder. Hoje é um motivo de orgulho mesmo. Eu acredito que isso se desenvolve a partir do protagonismo que a gente permite a eles e que a gente valoriza neles, que eles tenham esse protagonismo muito forte, que eles se destaquem, que eles também têm muito valor, que o cabelo deles é bonito também, que não é só o cabelo liso que é bonito, que não é só a cor da pele branca, não é só a branquitude que é bonita, a negritude também é bonita. A negritude também é inteligente. Se assumir e se autovalorizar dentro da negritude é belo, é bom, é bonito. Então é isso que a escola procura trabalhar hoje. Quais os projetos estão sendo desenvolvidos especificamente agora para 2025, que estão sendo pensados? Tá. Tem como já adiantar para a gente? Tem sim. Então, assim, a PENERC,
né, através dos seus comitês estaduais. Hoje ela está com o objetivo de estruturar um sistema de metas e monitoramento da implementação do artigo 26 da lei, né? Então, assim, não é só cumprir, vamos acompanhar esse cumprimento primeiro, né? Formar profissionais da educação e da gestão que fazem docência para que eles tenham mais força e conhecimento, porque a força deles parte de mais conhecimento que eles tenham para implementar essa educação de relações étnico-raciais, induzir a construção de capacidades institucionais na condução das políticas, ou seja, essas instituições todas que são nossas parceiras na implementação da lei, elas também tenham capacidade institucional, orçamentária, financeira para o desenvolvimento, né, dessa política nacional, reconhecer os avanços institucionais, que inclusive através do selo Petronilha, né, que são avanços desses municípios nessa política, contribuir para a superação das desigualdades étnico-raciais, que hoje ainda é muito forte no nosso país, né, e principalmente na educação brasileira, porque tudo parte da educação. Se a questão étnico-racial for discutida dentro da escola, a nossa sociedade será mais fortalecida, né? Consolidar a modalidade de educação escolar quilombola nos estados e municípios que tenham população quilombola, não é o caso de Roraima, né? Ainda não temos nenhuma, mas se tiver, nós teremos que consolidar a modalidade de educação quilombola e implementar protocolos de prevenção e resposta ao racismo nas escolas. Isso é muito importante. Por que é importante, né, esse último ponto que a senhora citou? Porque a gente tem que evitar ainda esse racismo estrutural. E mais forte ainda, mais que isso, a gente tem na educação básica ações tímidas ainda, mas a gente precisa fortalecer isso no âmbito da educação superior das instituições públicas e privadas, porque a educação superior forma profissionais para o mercado de trabalho, forma professores para que eles tenham ações didático-metodológicas para trabalhar o racismo estrutural na escola. Como é que, na prática, né, esse projeto ele pode funcionar, aliás, tem funcionado, né, esse combate ao racismo dentro das escolas com os projetos, né, mas como é que isso funciona para dentro da universidade, para a formação de professores, né? A gente tem ali na Universidade Federal de Roraima, por exemplo, a formação para professores de todas as áreas, né, geografia, português, matemática, física, história. Como trazer isso para esses profissionais, aliás, para esses estudantes ainda, né, universitários, mas futuros profissionais? Bom, no currículo de formação de professores consta o momento de trabalhar a legislação, primeiro, né? E depois, nesse currículo transversalizado, o tempo todo é discutida essa questão étnico-racial, a responsabilidade do professor, a educação, com foco nas questões étnico-raciais. Então, esse profissional, ele já sai com essa bagagem preparação, mesmo. essa bagagem, esse propósito. Mais profundamente, com destaque a toda essa questão que hoje vem trazendo, a partir do artigo 26A, aí vem a Lei 11.000, aí vem a 9394, então são leis que vêm insistentemente fortalecendo a necessidade que esse profissional ele não aceite a questão étnico-racial como mimimi, não é? Então assim, lá vem o mimimi, de jeito nenhum. Esse profissional ele tem que sair preparado para trabalhar a questão étnico-racial na escola com seriedade, que não pode ser mimimi, que isso não pode ser normalizado. Nós estamos vivendo na sociedade do conhecimento, da informação, né? Hoje a informação ela chega de todos os lados. E nós temos que conduzir, como profissional da docência, conduzir a informação de uma maneira séria e ética.
Dentro dessa formação profissional, né, dentro da universidade, existe algum tipo de incentivo para a produção científica mesmo de projetos, trabalhos voltados ao combate do racismo, a questões étnico-raciais, a produção de trabalhos acadêmicos e científicos mesmo? Eu acredito que hoje é o grande mote do momento. E existem trabalhos belíssimos nessa área, com resultados belíssimos, que estão assim participando de congressos internacionais, de prêmios internacionais. Então, aqui no estado de Roraima, questão étnica, indígena, dá um destaque muito grande nas produções de mestrado e doutorado, mas a questão étnico-racial, quilombola, não tem esse destaque tão forte, porque nós não temos uma comunidade quilombola para investigar, para tratar. Entretanto, as questões étnico-raciais dão muito protagonismo aos alunos que focam em investigações nessa área. Mas a gente tem muitos estudantes afrodescendentes nas instituições públicas, né? Inclusive, de que forma que as cotas, né? É bom a gente até lembrar de como as cotas elas vieram para uma mudança, né? Uma transformação. Como é que você avalia também essa política que aconteceu alguns anos atrás, mas que já tem resultado hoje, aliás, tem trazido muitos resultados positivos? Tem trazido porque a gente combate todo tipo de discurso ruim contra as cotas, né? Porque falam que as cotas diferenciam questão de conhecimento, de inteligência, de aprendizagem. Isso não é verdade, não é isso. Não é isso que acontece. As cotas diferenciam as oportunidades. Muitas vezes, essa população que faz jus à cota não teve a mesma oportunidade que aquela que concorre em ampla concorrência. Então, é necessário a questão da cota nesse sentido. A partir do momento que eu tenho a oportunidade de estar junto no mesmo ambiente que aquele que não teve a oportunidade que no percurso da sua vida, eu também vou ter melhores resultados, vou ter grandes resultados. A gente teve agora recentemente um vídeo que se destacou, viralizou nacionalmente, que foi a filha da vendedora do carrinho de rua no Rio de Janeiro, de uma comunidade no Rio de Janeiro, que se preparou por 4 ou 7 anos para passar no vestibular de medicina e passou. Mas qual é a diferença dela? Não é a questão de inteligência e nem de aprendizagem em tempos diferentes, não. É uma questão de oportunidade. Ela não teve a mesma oportunidade que a filha de um outro que estudou numa escola privada e que teve acesso a um conhecimento mais aprofundado. Então, o que a gente trabalha hoje nas cotas é a necessidade de que ela gere oportunidade. Além disso, eu vejo também a questão, além das oportunidades de nível de educação nas escolas mesmo, mas até a questão do transporte. Enquanto o aluno que é de escola particular, né, de uma família mais estruturada, chega rapidamente na sua instituição lá de carro, o filho do pobre precisa passar 2 horas nessas grandes metrópoles, dentro de um metrô, dentro de um ônibus, para chegar até a escola, já chega cansado, não consegue absorver o conhecimento da mesma forma. Além disso, muitos deles precisam trabalhar enquanto estudam também, diferente de um aluno que já vem de uma família realmente estruturada. Então, tudo isso acaba impedindo a absorção mesmo do conhecimento. Eu sou aluna de cota, não de cota racial, mas sou de cota de escola pública, e graças às cotas eu também tive a oportunidade de entrar no ensino superior e cursar jornalismo na Universidade Federal de Roraima, porque eu sou aluna de escola pública e fui criada por uma mãe também que recebia um salário mínimo. Então, estou muito feliz por essas cotas, né? E eu acredito mais ainda para quem não teve, aliás, que precisou enfrentar, além da questão financeira, o racismo, precisou enfrentar ainda outras questões realmente voltadas a essa questão étnico-racial. Então, assim, eu falo isso agora porque é uma coisa que tem a ver com o tema também, da importância de se dar oportunidade de educação a toda a população de forma
igualitária, nem seria exatamente equitativa. Isso, equitativa. Exatamente isso. E quais são as suas aspirações, né, para esse projeto, para o programa funcionar aqui e continuar se fortalecendo no estado? Então, as minhas aspirações para o PENERC no estado de Roraima é dar voz ao programa, dar vez e, principalmente, gerar formação ao corpo docente do estado de Roraima, ampliar conhecimento, dar conhecimento à população roraimense da importância desse respeito às relações étnico-raciais, mas principalmente me fazer compreender, levar à compreensão da necessidade de valorizarmos a questão das cotas como um momento de gerar oportunidade. E que essas oportunidades se ampliem em Roraima e se ampliem em todo o nosso país. O Brasil é maravilhoso, é um país diverso, estamos vivendo um momento ímpar na história brasileira, porque definitivamente nós temos a liberdade com responsabilidade, né, de discutir essa temática, de respeitar o outro, de respeitar a diversidade do outro, de gerar oportunidade para o outro. Então é essa a expectativa que eu tenho, realizar as ações, trazer parceiros e agradecer as vozes que estão nos oportunizando com momentos como esse que nós estamos vivendo aqui contigo, discutindo essa política, e que a gente tenha mais momentos como esse, para que a gente possa levar à população conhecimento, entendimento e valorização à importância dessa política. Ana Célia, eu queria que você citasse até algo que é da cultura afrodescendente, né, da história, que hoje tem sido disseminada dentro das escolas, do conhecimento mesmo, né, assim, em relação à cultura africana, porque a gente sabe que fomos colonizados pelos europeus, a gente conhece muito da história europeia mesmo, né, e quando vem o conhecimento africano para dentro da escola, da dança, da cultura, dos costumes, dos alimentos, como é que isso encanta mesmo, assim? Acontece muito e é bem legal, porque tem escolas que têm projetos que estimulam exatamente os alunos, os grupos de alunos, a fazer uma demonstração dessa cultura através da dança, através do alimento, mas existe uma questão muito importante que tem que ser conversada muito na escola, que é a questão da religião. O respeito à cultura religiosa afrodescendente, né? Respeito, e aí a gente não gera preconceito, porque o maior preconceito hoje na questão afrodescendente é a questão da religião afrodescendente, né? Que não se permitam acontecer o que ainda está acontecendo, de destruição de terreiros, de desentendimento por conta da questão religiosa, e isso é muito importante e imperativo se discutir com profundidade para que não haja violência por questão religiosa afrodescendente. Na verdade, não deve haver violência por crença e credo de ninguém. De ninguém. Ana Célia, eu queria agradecer assim, imensamente por estar aqui conosco, trazendo essas informações, esses esclarecimentos e compartilhando também o seu conhecimento aqui no nosso podcast. E eu queria deixar esse espaço também para você fazer suas considerações, falar alguma coisa que a gente não tenha dito, essa oportunidade. Eu gostaria de aproveitar o programa assim, para ampliar o meu convite às instituições, entidades afro que estão aqui no estado de Roraima, que talvez não estejam aqui no município de Boa Vista, que nós temos já mapeado algumas comunidades, entidades, mas que não estejam aqui no município de Boa Vista, mas que estejam no estado de Roraima, e que busquem um contato conosco, tragam as suas experiências, as suas histórias e as suas possibilidades de construção conjunta com o nosso Comitê Estadual da PENERC. E como é que faz contato com vocês? Pronto, nós estamos na estrutura da Secretaria Estadual de Educação e na estrutura da Undime Roraima. Secretaria Estadual de Educação, no prédio local, na Praça do Centro Cívico. Nós estamos na Secretaria de Educação Básica, Secretaria
de educação, adjunta de educação básica, Raimunda Oliveira, que acompanha o programa, o comitê em nível local, e a presidente da Undime, a secretária Alcione, que é do município de Pacaraima, também acompanha a execução das ações do comitê, e nós recebemos o contato dessas pessoas para que a gente possa construir conjuntamente com o Instituto Federal de Roraima, com o Instituto de Educação de Roraima, com a Universidade Federal de Roraima, e estamos abertos à chegada de todas essas pessoas para a gente estar juntos. Então, quem quiser aderir, quem quiser conhecer, é realmente buscando a Secretaria de Educação, tanto municipal quanto estadual, e a Undime também, para entender melhor como é que funciona e conhecer esse trabalho. Exatamente. As comunidades, os professores podem procurar as secretarias de educação municipal ou estadual mais próxima, que logo terão o direcionamento de onde fazer contato conosco. Pronto, então a informação repassada, que eu gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizá-la pelo trabalho, pelo empenho, né, com essa temática, com essa disseminação dessas informações e desejar aí que o ano de 2025 seja de muita transformação aqui no estado de Roraima. Muito obrigada. Então assim a gente vai encerrando mais um podcast de entrevistas DPE e eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, procura pelo @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!